Capítulo 8, versos de 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Lei para você, graça para mim. Lei para você, graça para mim. Esse é o nosso tema. Deus amado, neste momento desejamos tão somente ouvir a tua voz. Deste modo que tu venhas usar-me com autoridade, em o nome de Jesus. Amém. Lei para você, graça para mim. Meus irmãos e minhas irmãs, alguns anos atrás, eu tive a infelicidade de conhecer um presbítero muito rico, que tratava os faltosos, os que se desviavam, os que pecavam, com muita dureza, com muita aspereza, sem um pingo de misericórdia, desnudo de graça, desnudo de bondade, desnudo de amor. O estranho é que este havia edificado a sua fortuna de maneira suja. O estranho é que os seus filhos viviam em motéis, e ninguém da igreja deste presbítero ousava repreender o mesmo, e muito menos seus filhos. A lei só servia para os outros. A lei só funcionava para os outros. No tempo de Jesus, existiam inúmeras pessoas assim. Existiam inúmeros indivíduos assim. O Novo Testamento mostra de maneira inteligível, tendo em vista o comportamento dos escribas e fariseus, que a lei só era aplicada aos destogados, aos que não tinham uma cadeira à mesa dos escribas e fariseus, aos não tolgados, aos não poderosos. O capítulo 8, versos de 1 a 11 do Evangelho de João, mostra isso, já que Jesus nivela os escribas e fariseus à condição de quem merecia o mesmo que eles desejavam para a mulher adúltera.
Jesus nivela estes que aqui nós podemos chamar de juízes, escribas e fariseus, a mesma condição que se encontrava a mulher adúltera. O verso 9 destaca que os escribas e fariseus reconhecem o que Jesus destaca no verso 7. Porque no verso 7 Jesus nivela-os. Jesus coloca-os na mesma condição da mulher, ou seja, de quem também merecia ser apedrejado. E eles reconhecem no verso 9, porque bate uma crise de consciência. A consciência é mexida. E diz no verso 9 que ninguém fica, dos velhos aos mais novos. Dito isto, eu penso ser importante, meus irmãos e minhas irmãs, destacarmos alguns pontos acerca dos escribas e fariseus e da mulher adúltera, considerando esse texto em específico. Vejamos primeiro com relação aos escribas e fariseus. Primeiro, os escribas e fariseus são juízes presos à letra da lei destituída da graça. Os escribas e fariseus são juízes presos à letra da lei destituída da graça. É o que destacam os versos 4 e 5. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Estavam presos a Moisés, estavam presos à letra da lei, estavam presos ao Antigo Testamento, conquanto esta mulher estava não diante de Moisés, estava diante de Jesus, conquanto essa mulher não estava vivendo na ambiência, na atmosfera legalista, veterotestamentária, ela estava no Novo Testamento. Esses homens que não conheciam o verdadeiro significado de toda a mensagem veterotestamentária, isto é, do Velho Testamento, expõem esta mulher. É o que diz o verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença a mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Eles humilham essa mulher. Os legalistas, a exemplo do presbítero da introdução. Os que dizem a lei só serve para ser aplicada para os outros. Para nós não. Para nós é só graça. Os que estão presos à letra da lei destituída da graça. Os juízes legalistas, destituídos da consciência de que no Evangelho a graça é imperativa. Então, se tratando dos escribas e fariseus, em primeiro lugar, nós podemos dizer que são juízes presos à letra da lei destituída da graça. Em segundo lugar, são juízes com interesses escusos, pegar Jesus no contraditório, ou acusar Jesus de subversão à lei mosaica. É o que destaca o verso 6. Isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. O intuito aqui, em se tratando dos escribas e fariseus, não era condenar a mulher, era condenar Jesus. A mulher quer um bode expiatório, é um álibi. Tem muita gente dentro da igreja que usa o comportamento supostamente certo contra alguém com o intuito de ferir e machucar,
que usa o supostamente certo, o supostamente correto, com o intuito de machucar, de ferir, por interesses escusos. Quanto a gente que aproveita o escorregão, o erro, o pecado do irmão tal, da irmã tal, com o intuito de puxar o seu tapete, com o intuito de passar por cima, com o intuito de massacrar. Usa o discurso de que todos devem viver nas veredas da retidão, não porque estão preocupados com as veredas da retidão, mas porque estão interessados em alguma coisa ou em algo. Se nós formos averiguar o contexto anterior do capítulo 8, nós vamos perceber que o interesse dos escribas e fariseus não estava relacionado à mulher em si ou ao pecado da mulher. Estava relacionado em descredibilizar Jesus, em jogar Jesus contra o povo. E é interessante que no capítulo 7, precisamente no verso 51, Nicodemos, que já havia encontrado com Jesus, ressalta: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Com isso, Nicodemos está dizendo nas entrelinhas: vocês não estão preocupados com o que Jesus fez ou deixou de fazer. Vocês estão preocupados com o que Jesus é. Vocês não estão preocupados com o que Jesus tem feito. Vocês estão preocupados com o que Jesus tem se tornado entre o povo, com a representatividade de Jesus, com a popularidade de Jesus, com o que Jesus tem sido. Juízes com interesses escusos, que usam a lei de maneira escusa, que usam a lei com o propósito de serem beneficiados, saindo do ambiente eclesial, pensando no que vem acontecendo em nosso país nos últimos anos. Nós podemos dizer que muitos juízes têm aplicado a lei de maneira escusa, visando os seus próprios interesses. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde as pessoas não estão preocupadas com o que é legal, com o que é certo. Elas estão preocupadas com elas mesmas. Nós vivemos em um mundo, infelizmente, até em se tratando de nós, ou do nosso mundo, melhor dizendo, onde muitos estão preocupados com seus próprios interesses. Se julga de maneira parcial. O pessoal é o que determina o julgamento. Os interesses que determinam o julgamento. Só que aqui eles estão diante de alguém que sonda os corações. Só que aqui eles estão diante de alguém que conhece profundamente as entranhas do homem. Só que aqui eles estão diante de alguém que sabe quem é quem. E às vezes nós nos esquecemos que nós estamos diante de Deus que sabe quem é quem, que conhece perfeitamente o que bate dentro de nós, o que permeia a nossa alma, o que permeia o nosso coração. São juízes, em segundo lugar, os escribas e fariseus com interesses escusos. Em terceiro lugar, são juízes que emitem uma sentença presos em uma realidade de morte e não de restauração, desconecta do propósito divino para o pecador. É o que destaca o verso 5. Eles só pensavam em acabar com a mulher. Não havia a consciência da possibilidade da restauração, do recomeço, de um novo tempo, em se tratando desta.
Eles queriam esfolar. Tem muita gente que só pensa em dissecar, em esfolar, em agir contra o outro, cirurgicamente, sem anestesia. Entra com um punhal, enfia, sem um pingo de misericórdia, sem um pingo de graça, sem um pingo de compaixão. Em quarto lugar, em se tratando dos escribas e fariseus, são juízes que merecem, pela regra do autor da lei, Jesus, a mesma conclusão emitida por eles, a mulher adúltera. Há de ser apedrejados por também cometerem pecados. São juízes que mereciam a mesma sentença. Juízes culpados, condenados, que estavam na mesma condição. Eu já disse que Jesus já havia nivelado-os à mesma condição da mulher. Eles mereciam a mesma sentença, é o que destaca o verso 7, quando Jesus diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E o verso 9, eles reconhecem, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Lei para os outros, graça para mim. A lei só serve para os outros. Para o meu filho, que anda errante, graça. Para o filho da irmã ou do irmão que anda errante, lei. Porque a lei só serve para a casa do outro. Para a minha casa, não. Minha casa, só a graça entra. A licença que eu dou tem a ver só com a graça. Mas pensando na casa do outro, é lei, é pancada, é pedrada. Os escribas e fariseus são postos em todo o contexto do Novo Testamento na condição de juízes condenados. E por isso que Jesus os chama de hipócritas, de sepulcros caiados. No discurso está tudo bem. Externamente está tudo bem. Mas internamente tudo vai mal. Tudo vai mal. Nós já vimos os pontos relacionados aos escribas e fariseus. Vejamos agora alguns pontos relacionados à mulher adúltera. Primeiro, a mulher adúltera precisava de acolhimento e não de uma sentença de morte. Versos 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então me disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. A lei e a graça é para você. Essa mulher, na perspectiva de Jesus, precisava ser acolhida. Ela precisava ser acolhida. Ela não precisava ser tratada com pedras, com chicotes. Ela precisava ser acolhida. Tem muita gente errante entre nós. Tem muita gente vivendo uma vida torta, uma vida de pecado de fato, que não precisa do rigor da lei. Precisa ser acolhida. Precisa ser acolhida. Jesus ensina nesse texto aqui aos que vivem na condição de juízes, o tempo todo querendo montar e desmontar tribunais, com o propósito de pregar pessoas em cruzes, que pessoas
errantes, a exemplo dessa mulher, precisam ser acolhidas. Igreja, que é a noiva de Cristo, acolhe. Quem tem o intuito de apedrejar é chamado de escriba e de fariseu. E às vezes agem com o intuito de crucificar. A exemplo de Anás e Caifás, quando conspiraram contra Jesus, levando-o à cruz, porque desejavam crescer e crescer e crescer no contexto religioso judaico, e à época Jesus havia se tornado um percalço, um entrave. Então nós vamos usar a lei de maneira equivocada, é óbvio, todos nós sabemos. E assim agiram. Esta mulher, em primeiro lugar, precisava de acolhimento e não de uma sentença de morte. Em segundo lugar, precisava deixar de fazer o que havia feito. É o que destaca o verso 11. Jesus acolhe. Jesus chama ela para perto. Ela está no meio do povo, sendo humilhada, sendo destratada, com medo de ser apedrejada e, por conseguinte, de morrer. Acolhida, destratada, desdignificada. Jesus traz ela para perto. Jesus, diante dos olhares dos juízes condenados, desumanos, desnudos de graça, nem ergue o seu olhar em direção. Ele está com a cabeça abaixada, ouvindo. Mas ele diz: vai e não peques mais. Essa mulher precisava ser acolhida, mas ela precisava mudar de vida. Ela precisava mudar de vida. Ela precisava de uma transformação, porque a graça acolhe e transforma. A lei mostra o pecado. A graça não permite que a lei venha crucificar o pecador arrependido, porque a graça não crucifica, a graça restaura, porque a graça que é Cristo já foi crucificada para não permitir que os pecadores fossem crucificados. A graça acolhe e diz: vai e não peques mais. Você tem agido de acordo com a lei ou de acordo com a graça? Você é do tipo que diz: lei para o outro, graça para mim. Se você for assim, com certeza você é do tipo que desce o pau no irmão que está vivendo uma vida torta. E nem lembra do que você anda fazendo. E nem lembra do que os seus filhos, se for o caso, ou seja, se você tiver filhos, andam fazendo. Esse é o comportamento de quem está preocupado demasiadamente com o outro. É o detetive particular. Ou melhor, é o indivíduo que fica averiguando o tempo todo a vida do outro com o intuito de dizer: este ou esta está errado e a lei tem que ser aplicada. Ela precisava deixar de fazer o que havia feito. Eu concluo essa mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, ante ao que nós acabamos de expor, dizendo que nós precisamos abraçar antes de dizer: vai e não peques mais. Nós precisamos abraçar antes de dizer: vai e não peques mais. Vocês sabem que hoje nós vivemos em nosso país duas realidades envolvendo líderes religiosos. A realidade dos líderes que dizem que a gente tem que abraçar todos.
A gente tem que acolher a todos. O que as pessoas precisam é confessar Jesus. E está tudo certo. O YouTube está cheio desses líderes que estão dizendo, não importa se você é homossexual, não importa se você está tendo uma relação extraconjugal, não importa se você está se envolvendo com uma moça ou com um rapaz sexualmente antes do casamento, com amor. São os que estão dizendo o que importa é você confessar Jesus. Então, eles adotam um discurso que é preciso abraçar, que a igreja tem o papel de abraçar. Mas também existe os que dizem só, vai e não peques mais. Não abraçam. Há essa divisão no meio do povo evangélico em nosso país. Os liberais e os legalistas. Jesus abraçava e dizia, vai, não peques mais. Nós precisamos aprender a abraçar, para depois dizer, vai e não peques mais. Primeiro a gente ama, primeiro a gente acolhe, primeiro a gente traz para perto, primeiro a gente fica quieto, a gente só escuta, primeiro a gente olha com o olhar de ternura, primeiro a gente olha com o olhar de misericórdia, primeiro a gente olha com o olhar de compaixão, primeiro a gente olha com graça, depois, porque tudo isso constrange, a gente diz, vai e não peques mais. O silêncio de Jesus, no meu entendimento, ante aos acusadores da mulher, é o silêncio da graça, é o silêncio do perdão. Jesus está quieto, ouvindo a multidão, e os principais acusadores da mulher, não se sabe precisamente o que Jesus estava escrevendo, mas o que se sabe é que Jesus estava silente, boca fechada, mas os ouvidos abertos. É o silêncio da graça, é o silêncio do perdão, é o silêncio que rasga o tecido da legalidade injusta, é o silêncio que rasga o tecido dos injustos, é o silêncio que rasga as acusações indevidas, é o silêncio que rasga quem tem o intuito de matar e apedrejar pessoas, é o silêncio da graça, é o silêncio que rompe todos os tecidos que tem mais a ver com crucificar gente do que amar gente. É o silêncio da graça, é o silêncio do perdão. Vai e não peques mais. Quem são os teus acusadores? Não tem mais ninguém. É como se Jesus estivesse dizendo, em outras palavras, os que te acusavam se auto-acusaram, porque a consciência pesou. Não tem como não pesar. O silêncio da graça deve ocupar as nossas muitas palavras. O silêncio da graça, o silêncio do perdão deve ocupar as nossas muitas palavras. Deve romper todos os tecidos que nos envolve, que tem a ver com preconceito, que tem a ver com consciência desnuda de acolhimento, de abraço, de afeto, de amor. Eu quero convidar o irmão Jarbas